Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, pastora da Igreja Missão Ictus no Brasil. E hoje eu estou aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje nós entramos aqui no livro de Ruth, tá bom? Seguindo aí a ordem cronológica, nós vamos fazer hoje a leitura da introdução ao livro de Ruth, tá bom? Para que você possa entender aí do que será tratado o livro de Ruth. Ruth tem apenas 4 capítulos, então nós vamos fazer essa leitura de Ruth apenas num dia, porque são apenas 4 capítulos, tá bom? Mas hoje, neste vídeo, nós vamos ler apenas a introdução, tá bom? Então vamos lá? Introdução ao livro de Ruth. Muitos ficam impressionados quando leem a história bíblica geral e abrangente que mostra Deus agindo no mundo. Deus chamando a criação à existência, Deus estabelecendo os fundamentos da vida de fé por meios ancestrais importantes, Deus salvando um povo de uma escravidão cruel e depois moldando a vida deles em amor genuíno e obediente. Deus levantando líderes para dirigir e guiar o povo por meio de enormes dificuldades, sempre cometidos em viver alegres e responsavelmente perante Deus. Impressionante. Tanto que muitos de nós, mesmo admirados, se sentem estranhos. Nossa vida sem graça e banal nos deixa pouco à vontade no meio de um elenco de artistas de tamanha magnitude. Sentimos-nos desqualificados. Culpa ou teimosia ou insignificância nos separa daquela história. E imaginamos que tudo seja real para as demais pessoas, mas não para nós. Concluímos que, de algum modo, não somos tão religiosos. Por isso, somos indignos de fazer parte dessa maravilhosa história. Então, viramos a página e deparamos com a curta história de 2 viúvas e um fazendeiro num vilarejo remoto. A estrangeira Ruth não pertencia à família da fé, nem se sentia à vontade nela, a semelhança de muitos de nós. No entanto, ela se viu dentro dessa história e descobriu que teria nela uma participação discreta, mas que no fim seria crucial. As Escrituras representam um imenso mosaico da ação de Deus na criação, salvação e bênção deste mundo. Os grandes nomes da trama que culmina no Sinai, Abraão, Isaque, Jacó, José e Moisés, e os grandes nomes dos acontecimentos subsequentes, Josué, Samuel, Davi e Salomão, podem intimidar indivíduos fortuitos e comuns. Não há como eu possa ter um papel importante nesse cenário. Mas a história de Ruth, viúva, pobre e estrangeira, prova o contrário. Ela é a estranha, sem expressão, cuja vida acaba sendo fundamental para retratar a ação de Deus entre nós. O final despretensioso declara o clímax. Boaz se casou com Ruth. E ela teve um filho, Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. E Davi, o livro de Ruth, que conta a maravilhosa história dessa viúva estranha, marginalizada e obscura, que se torna bisavó de Davi e antepassado de Jesus, permite a cada um entender a si mesmo, por mais comum ou estranho, como insubstituível na história geral de Deus. Somos importantes, cada um de nós, e o que fazemos também é importante. O autor, o mestre em contar histórias curtas, é desconhecido. Ele escreveu pouco depois do reinado de Davi, o bisneto de Ruth. A literatura antiga dava ênfase a homens, especialmente homens poderosos. Por isso, é um fato extraordinário uma história contada do ponto de vista de 2 mulheres de classe baixa.
Davi era um herói para o povo de Deus. Ele viveu nos primeiros dias do Reino Unido de Israel. A vida era boa e se manteve assim depois de Davi juntar as facções rivais e expulsar os invasores. Era fato conhecido, mas não comentado, que ele não era totalmente israelita. E era isso incomum numa época em que se prezava pela pureza étnica. A ideia de que uma imigrante desconhecida teve um papel tão importante na história de Deus era inquietante, mas era algo necessário. Por volta de 1100 a.C., por essa época, a rica civilização micena da Grécia, que construía grandes palácios e derrotou Troia, chegou ao fim. Mudanças climáticas, revoltas sociais e invasões militares foram provavelmente os motivos. Os palácios não foram reconstruídos e a população da Grécia conheceu o declínio, mantendo-se assim por centenas de anos. Entre os invasores que se estabeleceram no país estava o povo do mar, que tinha parentesco com os filisteus. Amém, irmãos? Então, essa é a introdução do livro de Ruth. Então, fique conosco até a próxima leitura do livro empolgante, muito lindo, do livro de Ruth. Fique conosco, a paz do Senhor.